Na aula de hoje você vai compreender a capitalização composta. No estudo da capitalização composta, se impõem regras mais severas ao estudante, para que se obtenha os resultados desejados. Conhecerá a convenção exponencial. Disse que nessa operação os juros são capitalizados. E trabalhará com a convenção linear. Na convenção linear, utilizamos juros compostos somente na parte inteira do prazo e juros simples na parte fracionária do prazo de aplicação. Boa aula! Olá, aluno! Na aula de hoje, começaremos a estudar a capitalização composta, ou seja, passaremos a estudar o que as pessoas em geral chamam de juros sobre juros. No estudo da capitalização composta se impõem regras mais severas ao estudante para que se obtenha resultados desejados. Por isso, destacamos que é imprescindível que a unidade do prazo de aplicação deva ser semelhante à unidade de capitalização da taxa de juros. Observe as regras de capitalização anual e subanual. Ocorre a capitalização anual se a taxa for capitalizada anualmente e o prazo de aplicação necessariamente terá que ser medido em anos. A capitalização subanual se dá se a taxa for capitalizada trimestralmente, o prazo de aplicação necessariamente terá que ser medido em trimestres. Se a taxa for capitalizada mensalmente, o prazo de aplicação necessariamente terá que ser medido em meses. Os procedimentos de cálculo são iguais em ambas as capitalizações. Desta forma, não faremos a demonstração para cada uma delas, mas sim de forma genérica. No entanto, é importante lembrar que, quando a unidade da taxa for igual à unidade da capitalização, chamaremos de taxa efetiva. Quando a unidade da taxa não coincidir com a unidade da capitalização, chamamos de taxa nominal. Assim, temos 80% ao ano com capitalização anual, taxa efetiva. 42% ao ano com capitalização mensal, taxa nominal. 3,5% ao mês com capitalização mensal, taxa efetiva. Consideramos que um capital PV está aplicado a juros compostos quando o juro do primeiro período, J1, é acrescido ao capital primitivo, PV, formando um novo capital, FV1, que, por sua vez, produzirá um novo juro, J2, no período seguinte. E este juro, J2, será acrescido ao capital FV1, formando o novo capital PV2 e assim sucessivamente. Observe o fluxo. O capital PV está sendo aplicado na data inicial, por um período, produzindo o juro do primeiro período, que é igual ao capital PV vezes a taxa I, que produz o montante do primeiro período, que é igual ao capital PV mais o juro do primeiro período, que é reaplicado no início do segundo período pelo montante do primeiro período, que produz o juro no segundo período, que é igual ao montante do primeiro período vezes a taxa. O montante do segundo período é igual ao montante do primeiro período mais o juro do segundo período, que é reaplicado no início do terceiro período, que produz o juro do terceiro período, que é igual ao montante do segundo período vezes a taxa, que produz o montante do terceiro período, que é igual ao montante do segundo período mais o juro do terceiro,
que é reaplicado no início do quarto período, que produz o juro do quarto período, que é igual ao montante do terceiro período vezes a taxa. O montante do quarto período é igual ao montante do terceiro período mais o juro do quarto período, e assim sucessivamente. Diz-se que nesta operação os juros são capitalizados, ou que ocorre o que se denomina de forma mais simples juros sobre juros. A equação do juro composto pela convenção exponencial decorre do que se chama de projeção para o enésimo período do que foi apresentado no gráfico que acabamos de ver. Pelo desenvolvimento apresentado anteriormente, determinamos FVN igual a FVN menos 1 vezes 1 mais I. Ou substituindo uma fórmula em outra, FV1 igual a PV vezes 1 mais I. FV2 igual a FV1 vezes 1 mais I, que implica em FV2 igual a PV vezes 1 mais I ao quadrado. FV3 igual a FV2 vezes 1 mais I, que implica em FV3 igual a PV vezes 1 mais I ao cubo. E assim sucessivamente concluímos que FVN igual PV vezes 1 mais I na N. Ou, da forma mais simples, FV igual a PV vezes 1 mais I elevado à enésima potência. Isto é, o montante FV, num período N qualquer, é igual ao capital PV, devidamente capitalizado pela taxa de juros I ao longo do prazo de aplicação. Já a expressão 1 mais I na N é denominada de fator de capitalização, onde PV é capital, capital inicial, preço ou valor atual. I é taxa efetiva de juros. N é o prazo ou número de períodos de aplicação. FV é o montante, o total gerado, o valor final ou o total pago. A aplicação da equação dos juros compostos pela convenção exponencial gera 4 situações matemáticas distintas, sendo que a primeira passamos a exemplificar. Exemplo 1. Um capital no valor de R$14.000 foi aplicado a juros compostos a taxa de 6% ao ano com capitalização anual. Determine o montante avaliando-o no prazo de 11 anos. Solução. Capital igual a 14.000. Taxa efetiva 6% ao ano. Prazo 11 anos. Fórmula do montante. Montante igual a PV vezes 1 mais I na N. FV igual 14.000 vezes 1 mais 0,06 elevado na 11. FV igual 14.000 vezes 1,898298. FV igual 26.576,18. Logo, o montante será de R$ 26.576,18. Exemplo 2. A importância de R$ 7.500 foi emprestada por um período de 3 anos, sabendo-se que foram estabelecidos juros compostos na base de 9% ao trimestre com capitalização trimestral. Determine o valor a pagar pelo empréstimo no vencimento. Solução: PV igual a 7.500.
I igual a 9% ao trimestre com capitalização trimestral. N igual a 13 trimestres. Fórmula do montante, FV igual a PV vezes 1 mais I na N. FV igual a 7.500 vezes 1,09 elevado na 12. FV igual a 7.500 vezes 2,812,665. FV igual a 21.094,99. Logo, o montante é de R$ 21.094,99. A equação matemática do juro composto pela convenção exponencial para a obtenção do capital parte da fórmula do montante. Partindo-se da fórmula do montante, FV igual a PV vezes 1 mais I na N, e, isolando o capital, teremos PV é igual a FV sobre 1 mais I na N. Ou, de outra forma, PV é igual a FV vezes 1 mais I na menos N, onde a expressão 1 mais I na menos N é denominada de fator de descapitalização. A aplicação da equação do juro composto pela convenção exponencial gera 4 situações matemáticas distintas, sendo que a segunda passamos a exemplificar. Exemplo 1. Uma dívida foi paga no final de 3 anos com R$ 5.800. Se a taxa de juros compostas aplicadas foi de 48% ao ano com capitalização mensal, determine o valor da dívida na data em que foi contraída. Solução: FV igual 5.800, I igual 4% ao mês com capitalização mensal, N igual 36 meses. Fórmula: FV igual PV vezes 1 mais I na N. 5.800 igual PV vezes 1 mais 0,04 elevado à 36ª potência. 5.800 igual a PV vezes 4,103932. 5.800 dividido por 4,103932 igual PV. PV igual 1.423,28. Ou, utilizando a outra fórmula, PV igual FV vezes 1 mais I na menos N. PV igual 5.800 vezes 1 mais 0,04 na menos 36. PV igual 5.800 vezes 0,243668. PV igual 1.423,28. Logo, o capital é de R$ 1.423,28. Exemplo 2. Uma pessoa aplica determinado capital durante 2 anos, 3 meses e 9 dias, a taxa de juros de 6% ao bimestre com capitalização bimestral, resgatando ao final deste prazo um montante de R$ 7.850. Determine o valor do capital aplicado por esta pessoa. Solução: FV igual a 7.850. I igual a 6% ao bimestre com capitalização bimestral. N igual a 2 anos, 3 meses e 9 dias, que corresponde a 819 dias, que equivale a 13,65 bimestres. Fórmula para cálculo: PV igual FV vezes 1 mais I na menos N. PV
igual 7.850 vezes 1 mais 0,06 elevado na menos 13,65. PV igual 7.850 vezes 0,451413912. PV igual 3.543,60. Logo, o capital será de R$ 3.543,60. Partindo-se da equação do juro composto pela convenção exponencial e aplicando-se conhecimentos de matemática básica para solucionar equações exponenciais, obteremos: tomando-se a fórmula do montante, FV igual PV vezes 1 mais I na N, e aplicando-se nossos conhecimentos matemáticos para solucionar equações exponenciais de bases distintas, concluímos que N é igual ao logaritmo da razão entre o montante e o capital, dividido pelo logaritmo da soma de 1 com I. A aplicação da equação do juro composto pela convenção exponencial gera 4 situações matemáticas distintas, sendo que a terceira passamos a exemplificar. Exemplo 1. Carolina, tendo encontrado quem lhe oferecesse R$10.000 emprestado, propôs o pagamento da dívida em uma única parcela no valor de R$ 16.105,10. Se a taxa de juros compostos cobrada foi de 10% ao mês com capitalização mensal, determine o prazo para a liquidação da dívida. Solução: PV igual a 10.000, I igual a 10% ao mês com capitalização mensal. FV igual 16.105 com 10 centavos. N é igual logaritmo de FV sobre PV dividido por logaritmo de 1 mais I. N é igual logaritmo de 16.105 com 10 dividido por 10.000 sobre logaritmo de 1 mais 0,10. N é igual a logaritmo de 1,610,510 sobre logaritmo de 1,10. N é igual a 0,206963425 sobre 0,041392,685. N é igual a 5. Logo, o prazo será de 5 meses. Exemplo 2. Uma pessoa aplica a importância de R$ 3.850 a taxa de juros compostos de 6% ao trimestre com capitalização trimestral. Se esta pessoa recebeu em 18 de agosto de 2008 juros de R$ 2.215,22, em que data foi feita esta aplicação? Solução: capital igual a 3.850. Taxa igual a 6% ao trimestre com capitalização trimestral. Juro igual a 2.215 com 22. Montante igual a 6.065 com 22. N igual a logaritmo de FV sobre PV dividido por logaritmo de 1 mais I. N igual logaritmo de 6.065,22 dividido por 3.850 sobre logaritmo de 1 mais 0,06. N igual logaritmo de 1,57538181 sobre logaritmo de 1,06.
N igual 0,197385828 sobre 0,025305865. N igual 7,8 trimestres, que corresponde a 702 dias. Logo, a data de aplicação é igual à data de resgate menos o prazo de aplicação, a data de aplicação 18 de agosto de 2008 menos 702 dias, data de aplicação 16 de setembro de 2006. Partindo-se da equação do juro composto pela convenção exponencial e aplicando-se conhecimentos de matemática básica para solucionar equações exponenciais, obteremos FV igual PV vezes 1 mais I na N. FV dividido por PV igual a 1 mais I elevado na N. Raiz enésima de FV sobre PV igual a 1 mais I. I igual raiz enésima de FV sobre PV menos 1. A taxa assim obtida é unitária. Para obtermos a taxa percentual, devemos multiplicá-la por 100. A aplicação da equação do juro composto pela convenção exponencial gera 4 situações matemáticas distintas, sendo que a quarta passamos a exemplificar. Exemplo 1. Um equipamento está à venda por R$15.000 à vista. Existe uma proposta de compra mediante um único pagamento de R$41.160 no prazo de 9 meses. Determine a taxa trimestral capitalizada trimestralmente utilizada. Solução: PV igual a 15.000, N igual a 9 meses, FV igual a 41.160. Fórmula da taxa: I igual raiz enésima de FV sobre PV menos 1. I igual raiz de 41.160 dividido por 15.000 menos 1. I igual de 2,744 menos 1. I igual a 1,40 menos 1. I igual a 0,40, que é a taxa efetiva unitária. Taxa efetiva percentual, 40% ao trimestre com capitalização trimestral. Exemplo 2. Uma mercadoria está à venda à vista por R$ 8.960. Uma pessoa interessada na aquisição desta mercadoria faz a seguinte proposta a seu proprietário: pagar em 45 dias a importância de R$ 9.366,21. Determine a taxa mensal com capitalização mensal que será aplicada. Solução: PV igual 8.960. N igual 45 dias, que corresponde a 1,5 meses. FV igual 9.366 com 21. Fórmula da taxa: I igual raiz enésima de FV sobre PV menos 1. I igual raiz 1,5 de 9.366 com 21 dividido por 8.960, menos 1. I igual raiz 1,5 de 1,04533594, menos 1. I igual 1,03 menos 1. I igual a 0,03, taxa efetiva unitária. Taxa percentual igual 3% ao mês com capitalização mensal.
Os matemáticos sabem que entre dois números inteiros consecutivos existem várias possíveis frações. Como o juro composto é dado por uma equação exponencial, o cálculo para períodos inferiores a um período inteiro produz juro maior se calculado através de juro simples. Desta forma, na convenção linear, utilizamos juros compostos somente na parte inteira do período e juros simples na parte fracionária do período de aplicação. Considere uma aplicação com capitalização anual durante um prazo de N anos e X meses. Capital PV aplicado no ano 0, por N anos e X meses. Na parte inteira dos N anos se aplica juro composto. Na parte fracionária, nos X meses, se aplica juro simples, que produz o FV', montante da convenção linear. Aplicando-se o juro composto combinado com o juro simples, teremos FV' igual PV vezes 1 mais I na N, vezes 1 mais I vezes P sobre Q, onde N é a parte inteira do prazo e P sobre Q é a parte fracionária do prazo. Passamos à prática, ou seja, vamos encontrar o montante de uma aplicação tanto pela convenção linear quanto pela convenção exponencial. Exemplo 1. A importância de R$25 mil foi aplicada a juros compostos à taxa de 15% ao ano com capitalização anual. Determine o montante avaliando-o no prazo de 3 anos e 5 meses. Convenção linear. Solução. PV igual 25 mil. N igual 3 anos e 5 meses. I igual 15% ao ano com capitalização anual. O prazo de 3 anos e 5 meses corresponde a 3,41666 anos, ou seja, 3 anos inteiros e 0,41666 fração de anos. Pela convenção linear, obteremos fórmula FV' igual PV vezes 1 mais I na N vezes 1 mais I vezes P sobre Q. FV' igual 25 mil vezes 1 mais 0,15 na terceira vezes 1 mais 0,15 vezes 0,41666. FV' igual 25 mil vezes 1,15 na terceira vezes 1 mais 0,15 vezes 0,41666. FV' igual 25 mil vezes 1,520875 vezes 1,0624999. FV' igual 25 mil vezes 1,61592967. FV' igual 40.398,24. Pela convenção exponencial, obteremos FV igual PV vezes 1 mais I na N. FV igual 25 mil vezes 1 mais 0,15 elevado na 3,416666. FV igual 25 mil vezes 1,61207145. FV igual 40.301,79. Note-se que a diferença produzida pela convenção linear em relação à convenção exponencial é de R$ 96,45 nesta aplicação, ou seja, é produzido um maior montante com o mesmo capital investido. A aplicação de juro composto na parte inteira do prazo e de juros simples na parte decimal ou fracionária do prazo implica na expressão gerada anteriormente,
que, ao isolarmos o capital, teremos PV igual FV' dividido por 1 mais I elevado a N vezes 1 mais I vezes P sobre Q. Passamos à prática, ou seja, vamos encontrar o capital aplicado tanto pela convenção linear quanto pela convenção exponencial, para verificarmos a sua diferença. Exemplo 1. Certo capital foi aplicado em data de 10 de maio de 2004 a taxa de juros compostos de 8,16% ao bimestre com capitalização bimestral. Em 11 de fevereiro de 2006, foi resgatado um montante pela convenção linear de R$ 10.540. Determine o capital inicialmente aplicado se os juros foram capitalizados bimestralmente. Solução. FV' igual 10.540. I igual 8,16% ao bimestre com capitalização bimestral. Prazo 10 de maio de 2004 a 11 de fevereiro de 2006, que corresponde a 642 dias, ou seja, 10,7 bimestres, ou ainda 10 inteiros e 0,7 fração. Pela convenção linear, obteremos PV igual FV' sobre 1 mais I na N vezes 1 mais I vezes P sobre Q. PV igual 10.540 dividido por 1 mais 0,0816 elevado à décima vezes 1 mais 0,0816 vezes 0,7. PV igual 10.540 sobre 2,19131 vezes 1,05712. PV igual 10.540 sobre 2,3162801. PV igual 4.550,40. Pela convenção exponencial, obteremos FV igual PV vezes 1 mais I na N. 10.540 igual PV vezes 1 mais 0,0816 elevado na 10,7. 10.540 igual PV vezes 2,314799932. PV igual 10.540 dividido por 2,314799932. PV igual 4.553,31. Note-se que a diferença produzida pela convenção linear em relação à exponencial é de R$ 2,91. Nesta aplicação, ou seja, é necessário menos capital investido para produzir o mesmo montante. Alô? Oi, tudo bem? Olha, eu acabei de chegar no banco, tá? Depois eu te ligo. Tá bom, tchau. Olá, Prestes. Ô, Luciano, tudo bem? Tudo bem? Por favor. Então, Prestes, eu vim te incomodar mais um pouquinho. Não, imagina, sem problema. No mês passado eu estive aqui, eu fiz um empréstimo de R$20 mil, com previsão de pagamento em 135 dias. Certo, eu me lembro. Ficou estabelecida uma taxa de juro composto a ser aplicado e uma taxa efetiva mensal de 4%. Até aí tudo bem. Eu só gostaria de saber qual é o custo final disso tudo. Claro. Bom, como o empréstimo será de 4 meses e meio e aplicando a convenção linear, deixa eu ver para você, o valor final é de R$ 23.865,10. Veja bem, eu acho que não, Prestes. Nós dois sabemos que a convenção exponencial resultaria num valor menor.
ou seja, 23.860,53. Tá, mas veja bem, Martins. Prestes, essa diferença para vocês é importante para vocês ganharem com o cliente, mas para mim não. Não é bem assim. Prestes, vamos rever isso, vamos recalcular, veja o que você pode fazer para mim e depois você entra em contato, tudo bem? Ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou recalcular o valor e eu te ligo até o final da tarde. Ótimo. Obrigado. Ponto final. Na aula de hoje vimos a ideia inicial da capitalização composta, estudando o juro composto pelas convenções exponencial e linear. Em ambos os casos foram destacados, através dos exemplos, as dificuldades matemáticas que o aluno encontrará para resolver os problemas. Então, como indicação de estudo, que os alunos resolvam a lista de exercícios do final do capítulo de nosso livro-texto, bem como leiam outros livros que tratem sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima aula.